Olá, saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um estudo. Mas antes, porém, eu quero agradecer a todos vocês que têm ajudado bastante o canal e têm comentado e têm também deixado lá vossos likes. Muito obrigado, que Deus os abençoe e que Deus também possa retribuir tudo aquilo que vocês têm feito para ajudar o canal a crescer. E pedir também a você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. E já feito isso, nós vamos passar para o nosso tema. Querido, hoje eu quero trazer um tema muito importante, um tema também muito especial na nossa vida. Um tema que vai nos ajudar na nossa caminhada espiritual. O tema que nós hoje vamos estudar hoje vamos falar acerca de 4 coisas que te fazem você não crescer espiritualmente. Ou seja, 4 coisas que te fazem você não crescer na fé. Queridos, quando nós estamos a falar deste assunto, é um assunto muito importante. Por quê? Porque nos dias de hoje, no nosso dia a dia, nas nossas correrias, nós temos feito coisas e nós não olhamos que aquela coisa, alguma vez, tem nos deixado cair. E essas coisas que têm nos puxado para trás e não para frente na caminhada cristã. Então, querido, para nós podermos começar, eu vou fazer uma pergunta aqui que se encontra no livro de Salmos 119, no versos 9. Diz assim a Bíblia: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Queridos, eu esbocei esse tema a partir deste verso. E eu pensei nos meus amigos, eu pensei em vocês, eu fiz uma questão a mim mesmo. E eu também quero fazer essa questão para vocês agora. Como que nós iremos purificar os nossos caminhos? Na verdade, nós temos caminhado várias vezes. E na verdade, nós temos andado por sítios, por vários sítios, por sítios longos. E algumas vezes, nós não prestamos atenção o que nós temos praticado cada dia, cada hora. E eu quero falar para você aqui 4 coisas que te faz você não crescer espiritualmente. Porém, se você quer crescer espiritualmente, irás fazer ao contrário daquilo que nós vamos falar aqui. Não sem mais delongas, vamos entrar para o nosso estudo. O nosso estudo começa da seguinte forma: 4 coisas que nós iremos falar aqui a respeito de coisas que não nos faz crescer espiritualmente. A primeira dela é falta de leitura bíblica. Querido, falta de leitura bíblica é uma arma que é usada para o diabo, é uma arma que é usada com o diabo para atacar os cristãos. Ou seja, aqueles cristãos que vivem de uma forma ou de uma maneira sem importância com as coisas de Deus, é mais fácil eles serem atacados por Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele ilude as pessoas, de modo que não possam ler a Bíblia, de modo que as pessoas não possam estudar a Bíblia. Porém, se nós irmos para a Bíblia, nós iremos ouvir uma recomendação muito importante. Vamos para o livro de São João 5, no verso 39, e vamos ouvir o que a Bíblia quer nos dizer aqui. São João, estou a abrir a minha Bíblia, 5, no verso 39. Diz assim a palavra de Deus: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Querido, nós estamos a ver a Bíblia dizendo, nós devemos examinar a palavra de Deus, examinar e estudá-la. Nós devemos estudar a palavra de Deus, porque é a partir dela que nós vamos ter o quê? A vida eterna. E também a Bíblia nos ensina que nós devemos estudar essa Bíblia profundamente, estudar as doutrinas, estudar tudo quanto a Bíblia tem para nos apresentar. Se nós formos a estudar a Bíblia diariamente, então Satanás irá nos atacar sim, Satanás sempre vai nos atacar, mas nós teremos algo para nos defender com ele, que é o quê? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus serve para um cristão como um escudo contra as artimanhas de Satanás, contra as tentações do inimigo. Então, querido, um cristão, se a leitura da Bíblia, ele está livre para ser tentado. E não só, é muito fácil dele cair na tentação. Por quê? Porque não tem a palavra, porque não tem a sua defesa, o escudo que a palavra de Deus não tem. Então, queridos, hoje em diante, vamos estudar a Bíblia para nós podermos crescer espiritualmente. E estudando a Bíblia, nós iremos ter uma comunhão com Deus, uma relação íntima com Deus e uma conexão viva com o nosso Senhor Jesus. Estudar a Bíblia é ouvir Deus falar conosco, é ouvir a voz de Deus e ouvir também Deus nos dando instruções, nos dando conselho, nos dando a forma e a maneira de como nós podemos viver neste mundo e nesta terra. E passando para o livro de 2 de Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler o seguinte a respeito de não estudar a Bíblia. Nós vamos ler o seguinte aqui para nós podermos entender também um detalhe muito importante. Eu vou abrir a minha Bíblia, 2 de Timóteo 3, no verso 16 a 17. Diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruídos
para toda boa obra. Querido, primeiro o livro de Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz que a Bíblia é divinamente inspirada. Não, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é um livro divino. E esse livro contém o quê? Instruções, contém ensinamentos e contém também a forma em que nós devemos corrigir as pessoas. Então a Bíblia nos corrige e a Bíblia também nos ensina e a Bíblia nos instrui. Nos instrui por quê? Para que o homem de Deus possa fazer as coisas e possa fazer as tarefas indicadas da forma correta, da forma certa. Então, queridos, vamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia ele é um guia de um cristão. A Bíblia é a luz do mundo. E a Bíblia é algo que vai nos instruir, que vai nos ensinar e que vai nos corrigir toda a nossa falha, todos os nossos erros. Porém, nós caímos várias vezes no erro por não estudar essa Bíblia. Nós caímos várias vezes no erro por não analisar profundamente os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos que a Bíblia contém. Ou seja, não analisar profundamente aquilo que Jesus deixou para nós. Então nós somos chamados a analisar profundamente, estudar profundamente a Bíblia, para nós podermos crescer espiritualmente. Porque a Bíblia diz que este livro é proveitoso para ensinar, para que o Filho de Deus, ou seja, para que o homem de Deus possa andar segundo a vontade de Deus. Se você quer andar segundo a vontade de Deus, estude a Bíblia e você vai perceber qual é a vontade que Deus tem para mim e para você. E você vai descobrir aquilo que Deus quer que você faça e aquilo que Deus quer que você não faça. E passando para a segunda coisa, nós temos aqui o quê? A falta de oração. Queridos, falta de oração é algo muito sério e algo muito importante. Quando um cristão não ora, esse cristão que não ora diariamente, ele está sempre sobre ataques do inimigo. Então, a oração é algo que nos livra dos ataques do inimigo. A oração é algo que nos defende. E Jesus, quando estava ensinando seus discípulos, ele diz que orai para que não possam entrar em tentação. Então, a oração nos livra de tentações. A oração nos livra de perigos diários. E a oração também nos livra de todas as coisas ruins que podem e querem acontecer nas nossas vidas. Vamos ler aqui a Bíblia para nós podermos entender algo muito importante. Vamos ler o livro de Mateus mesmo. E nós vamos ler o livro de Mateus 26, no versos 41. Peço para você abrir a sua Bíblia, porque eu já estou abrindo a minha. Mateus 26, no versos 41, a Bíblia diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, quando nós falamos a respeito disso, nós vamos ver que sempre a nossa natureza espiritual está sempre disposto para fazer aquilo que é a obra de Deus. Ou seja, para fazer aquilo que Deus está para nos instruir. Mas, porém, temos uma outra natureza, a natureza pecaminosa, que nos diz que nós não podemos fazer essas coisas. Então, querido, nós devemos sempre orar para que nós não possamos entrar em tentações, para que Satanás não possa nos tentar e para que Satanás também não possa nos fazer recuar naquelas obras de Deus. Querido, se você quer crescer espiritualmente, então ore. Veja outro vídeo que eu falei acerca de oração, como um cristão deve orar. É muito importante. A oração é o alimento do cristão. A oração é falar com Deus. Então somos chamados nós a falar diariamente com o nosso Deus, a falar e a conversar com Deus por vias de orações. Oração é algo também que nos fortifica na fé, que nos fortifica na nossa caminhada. Tudo quanto nós temos, devemos entregar a Deus em oração. E partindo também para o livro de 1 Pedro, nós vamos ler aqui o que capítulo 4 no verso 7. Diz assim a palavra de Deus: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Querido, o fim já está próximo. O mundo já chegou a seu limite. Ou seja, o mundo já chegou a seus últimos dias. Nós estamos a ver aqui os últimos dias do mundo. Somos chamados a orar sempre e a vigiar. Por que vigiar? Não sabemos a que hora que Jesus virá e não sabemos a que hora que nós partiremos desse mundo. De voltar a lembrar a vocês, somos peregrinos nesta terra. Querido, a oração é muito importante para as nossas caminhadas. Vamos orar, vamos vigiar em orações. E no mesmo livro também, de 1 Pedro, no capítulo 5, 8, tem um detalhe também muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Querido, quando nós não oramos, nós somos a presa do inimigo. Nós somos a vítima a quem o diabo possa atacar. Se você ora, você tem a proteção divina. Então Satanás não tem como te atacar. Então, porém, somos chamados nós a orar para que o diabo, o nosso inimigo, que vive sondando a terra, para que ele nos encontre
na espiritualidade e nos braços de Deus e na proteção divina, Ele não terá como nos atacar. Então, somos chamados a orar. E a terceira coisa é a falta de dedicação com Deus. Querido, falta de dedicação é algo muito importante. Quando nós nos dedicamos a Deus, nós criamos um relacionamento vivo, uma comunhão com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, onde nós nos achegamos a Deus, conversamos com Ele, Ele nos ajuda, Ele nos ouve. Então, quando nós não temos essa comunhão com Deus, é muito difícil que no momento da aflição, no momento da sua angústia, você vá a Deus pedir alguma coisa e que Deus possa te atender de imediato. Então, Deus não atende de imediato algumas vezes. Por quê? Por falta de dedicação, por falta de comunhão. Como posso ter eu a comunhão com Deus? É orando, lendo a Bíblia e fazendo todas as tarefas que Deus for a te instruir lá na Bíblia. Então, querido, falta de dedicação é algo também muito importante. É a arma que Satanás usa para atacar os seres humanos, para abandonar a sua fé. Vamos ler o livro de Jeremias, que se encontra lá no Antigo Testamento, para nós podermos ouvir o que a Bíblia quer nos ensinar. Jeremias 29, vamos abrir a Bíblia, Jeremias 29, no versos 13, e nós vamos ouvir o que a Bíblia quer nos ensinar. No verso 3 diz assim: buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Querido, dedicação é entrega total a Deus e fazer aquilo que Deus mandar. Aqui a Bíblia diz: se vocês me buscarem de todo o vosso coração, e não vão me achar. Então, Deus está sempre no mesmo lugar, e Deus está sempre chamando, e Deus está sempre no mesmo sítio clamando que filhos venham sempre a mim. Mas porém nós abandonamos a Deus, não nos dedicamos a Ele, não oramos, não lemos a Bíblia e não conversamos com Ele. Isso é muito perigoso. Então, a dedicação é algo importante e algo fundamental na vida do cristão. Somos chamados sempre a nos dedicar nas coisas de Deus e a buscar e a clamar para Deus, para que Ele possa nos ouvir. E passando também para o livro de Salmos, nós vamos ouvir algo também muito importante, Salmo 33, e nós vamos ler o versos 5. Salmos 37, e nós vamos ler o verso 5. O verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Querido, entregar a vida ao Senhor, entregar o caminho ao Senhor, é nos entregar na totalidade, confiar com plenitude, confiar completamente em Deus e nos dedicarmos. A dedicação a Deus é algo muito importante. Quando nós nos dedicamos a Deus, nós estamos a fazer aquilo que é a sua vontade. E voltar também, quero lembrar a vocês, obedecer é melhor do que sacrificar. Então devemos ser filhos obedientes. Nós fomos chamados com Deus para a obediência e não a desobediência. Nós fomos chamados para Deus para não ignorarmos os seus ensinamentos e não ignorarmos aquilo que é a sua orientação divina. Então, queridos, vamos nos entregar e vamos nos dedicar nas coisas e na obra de Deus. Porque Deus não vai usar anjos para poder espalhar a mensagem. Deus não vai usar anjos para poder pregar ou evangelizar a mensagem. Ele vai usar pessoas. E Ele quer usar você, quer usar a mim para podermos espalhar esta mensagem. Mas se nós não nos dedicarmos nas suas coisas, na oração, nos seus ensinos e nos seus ensinamentos, então nós não teremos como fazer esse trabalho. Então, querido, vamos nos dedicar nas coisas de Deus. Busquemos diariamente a dedicação e a comunhão com Deus. E passando para a última e a quarta, é a santificação. Querido, falta de santificação. A falta de santificação é algo muito importante. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Querido, quando nós não nos santificamos diariamente, nós estamos sempre oposto a ataques de inimigo. E Satanás está sempre pronto para nos poder nos atacar. O nosso corpo tem duas naturezas: a natureza espiritual e a natureza pecadora, a natureza pecaminosa. Então, se nós não pudermos buscar a santidade, se nós não pudermos buscar a purificação, então nós estamos sempre opostos a ataques do inimigo. E Satanás está sempre livre para poder nos atacar. Satanás está sempre livre para poder nos tentar. Satanás está sempre livre para poder nos levar à ruína. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Vamos ler o livro de 2 de Coríntios para nós podermos entender o que a Bíblia quer nos ensinar. 2 de Coríntios 7 e no verso 1. O que a Bíblia diz? Diz assim: ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ora, a Bíblia diz que, ora, amado, devemos nos purificar no quê? Na imundícia. O que é imundícia?
abandonarmos de fazer aquilo que a natureza pecaminosa nos induz a fazer. Então nós somos chamados a nos purificar diariamente, a nos consagrar, nos santificar. Porque este corpo, é o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não habita num lugar sujo, não habita num coração impuro. Então nós somos chamados a nos santificar, porque o corpo que nós temos é o templo do Espírito Santo. E lendo também o livro de 1 Pedro, vamos ouvir também um detalhe muito importante. 1 Pedro 1, no versos 15. O verso 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, na nossa maneira de viver, nos nossos dia a dia, devemos sempre nos santificar e devemos sempre mostrar a nossa santidade às outras pessoas. E devemos ser sempre gratos a Deus. E devemos ser sempre pessoas que ouvem, que obedecem e que se santificam na verdade. E passando para o livro de Hebreus, vamos ler também um detalhe muito importante. Hebreus 12, no versos 14. Diz assim a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você quer ver a Deus, santifique-se, busque a Deus, faça a dedicação, ore e faça a leitura bíblica. Com isso, nós sim estaremos prontos e preparados para receber o Senhor. Então, querido, este foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, já deixe seu like, comente, compartilhe e ajude o canal a crescer, a chegar até aos 1000 inscritos. Isso graças a vocês. Então, muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado pelo vosso tempo dispensado. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus assim permitir. Se ficou uma dúvida, deixe lá nos comentários que eu vou responder no próximo vídeo. Então, um beijo e fique com Deus.